Continuando aqui nosso vídeo, a gente falou sobre média aritmética no último, né, que soma e divide pela quantidade. Agora a gente vai aprender sobre a média aritmética ponderada, tá? Ela é muito parecida com a média aritmética simples, inclusive eu repeti aqui, né, mas tudo bem. Ela é muito parecida, só que tem diferença, tá? Na média aritmética simples, todos os valores eles vão ter peso igual. O que significa? Que todos os valores vão ter a mesma importância. Na média aritmética ponderada, cada valor tem um peso diferente, ou seja, cada valor vai ter uma importância diferente. A gente tem que levar essa importância em consideração para calcular esse tipo de média, tá? Então, sempre que vê exercício que tem que cada valor tem um peso diferente, tem uma importância diferente, saiba que é a média aritmética ponderada, tá? Vocês têm que levar o peso em consideração para calcular a média aritmética ponderada. E também tem uma formulazinha para calcular, tá? O que a gente faz na ponderada? A gente pega o termo, que a gente vai multiplicar o elemento, multiplica pelo peso dele. Quando eu for explicar no exemplo, vai ficar mais fácil de entender isso aqui. Eu pego o elemento, multiplico pelo peso dele, que é a importância que ele tem, somo e faço assim com todos os elementos. Todos os elementos eu vou somar e multiplicar pelo peso. E o resultado disso aqui, a gente divide pela soma dos pesos. Como que é isso, professora? Eu não estou entendendo. Vamos lá no exemplo para ficar mais fácil de entender. Exemplo. Considerando que as notas e os respectivos pesos de cada uma delas indiquem qual a média que o aluno obteve no curso. Vocês vão ver muito isso sobre peso na faculdade. Por exemplo, em faculdade, todas as disciplinas, elas contêm um peso. O peso, gente, é a mesma coisa que a importância, tá? Significa que a importância de biologia na nota vai ser 3, a importância de filosofia vai ser 2, de física, 4, e assim sucessivamente. Acontece que algumas matérias têm um peso maior, ou seja, elas valem mais. Em algumas matérias, elas vão valer menos, tá? Isso é completamente normal. Se fosse, por exemplo, nas nossas avaliações, a gente faz teste oral, seminário e outras coisas. Eu poderia colocar que o seminário tem peso 5 e que o teste oral tem peso 2, porque o seminário é mais importante, o seminário tem um preparo melhor. Então, eu posso colocar que o seminário tem um peso 5 e o teste oral tem um peso 2. Estão entendendo mais ou menos o que eu tô querendo dizer? E alguns exemplos, vocês vão ver isso aqui, tá? A nota e o peso. Nem sempre vai ser nota, tá? Pode ser outra coisa, como eu vou mostrar agora no outro exemplo. Mas agora vamos aprender a calcular. Voltando lá na fórmula. Calcula o elemento vezes o peso. Então, qual seria o elemento aqui em biologia? O elemento é 8,2. Qual que é o peso de 8,2? 3. Então, vamos multiplicar 8,2 vezes 3. Mais, e eu vou para a nossa próxima nota. 10. E o peso é 2. Então, eu vou colocar 10 vezes o peso, que é 2. E assim eu vou fazer com todas as notas que eu tenho aqui. E esse resultado eu vou dividir pela soma dos pesos. Então, eu vou pegar todos esses pezinhos aqui desse exercício e vou somar eles. Sempre vai ser assim? Sempre vai ser assim, gente. Você sempre multiplica o elemento pelo peso e divide pela soma dos pesos, ok? Pela soma da importância daqueles elementos. Como é que vai ficar esse exemplo aqui? Eu repeti aqui porque não cabia no outro slide. Já coloquei aqui, tá? Já coloquei prontinho pra gente. Na parte superior da nossa fórmula, a gente multiplica a nota pelo peso. Então, o que eu fiz ali? Vou multiplicar 8,2 vezes 3, 10 vezes 2, 9.000 vezes 4, 7,8 vezes 2, 10 vezes 2, 9.000 vezes 3 e 6,7 vezes 4. E é exatamente o que está traduzido aqui, ó. 3 vezes 8,2, 10 vezes 2, exatamente tudo que eu falei. Ali eu vou ter quantos elementos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, né? 7. Vou ter 7 elementos. Então, aqui eu tenho que ter 7 multiplicações. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Uma para cada matéria, tá? Essas notas aqui representam a nota deles em cada disciplina. E esse número que está vindo primeiro representa o peso de cada disciplina, certo? E o resultado disso daqui lembra da prioridade, tá? A gente primeiro multiplica e depois soma. Então, para a gente resolver isso aqui,
A gente vai fazer todas as multiplicações que tem aqui e depois somar, certo? E o resultado disso aqui, a gente vai dividir pela soma dos pesos. Olha aqui os pesos. Aqui na parte inferior da nossa fórmula, a gente coloca só os pezinhos e soma eles. Como é que vai ficar isso aqui? Já fiz aqui pra gente. Multipliquei, tá? 3 vezes 8,2 vai dar 24,6. 2 vezes 10 vai dar 20. 4 vezes 9,5, 38. 2 vezes 7,8 dá 15,6. 2 vezes 10, 20. 3 vezes 9,5 dá 28,5. E 4 vezes 6,7 vai dar 26,8. Fiz todas as multiplicações. Agora restaram somente as somas. E eu já somei aqui também os pesos, tá? A soma de todos esses pesos aqui resultou em 20. Então, agora o que a gente vai fazer? Vai somar todos esses valores que a gente encontrou aqui. A soma deles vai resultar em 173,5, no qual esse valor eu vou dividir por 20, tá? E essa divisão vai resultar para a gente em 8,7, certo? Então, a média desse aluno aqui, no curso dele, que tinha essas disciplinas, vai ser 8,7. Quando vocês forem fazer faculdade, a média que você tirar no curso vai ser feita dessa forma, tá? Eles vão pegar todas as matérias que vocês tiveram no curso de vocês e vai fazer esse mesmo cálculo que a gente acabou de fazer aqui. Na escola, a média de vocês a gente faz usando a média aritmética simples, que é essa que a gente viu agorinha, tá? Para calcular a nota de vocês, a gente usa a simples porque a gente não tem peso. Todas as notas, elas vão ter a mesma importância, todas as notas têm o mesmo valor. Agora, na faculdade, não, é um pouquinho diferente, tá? Cada disciplina tem a sua importância, vai ter o seu peso. Então, na faculdade, eles usam muito a média aritmética ponderada e vocês têm que aprender a usar ela para resolver exercícios e para a vida de vocês também. Mais um exemplo. Buscando melhorar o atendimento ao usuário do sistema de saúde do município, a Prefeitura realizou uma pesquisa de rendimento satisfatório com 500 pessoas. As notas disponibilizadas aos entrevistados no intuito de avaliar o nível de satisfação compreendem as notas inteiras de 1 a 10. Veja os resultados na tabela a seguir. Esse exemplo aqui é diferente, a gente já não fala mais de nota de matéria, né? Esse aqui está falando de uma entrevista. Onde a primeira nota, quantidade de entrevistados, 5. A segunda, quantidade de entrevistados, 15. Percebeu que cada um tem a sua importância? Isso aqui é o nosso peso, gente. Cada um tem a sua importância. Isso é que determina o peso. Então, a gente vai aplicar a fórmula. Lembra da fórmula? Eu multiplico o peso pelo elemento. Peso pelo elemento. E depois eu vou somar os resultados e dividir pela soma dos pesos. Vamos traduzir isso aqui. Olha, deixei bem traduzidinho aqui. Então, vamos resumir. Vamos explicar. Peso pelo elemento. Então, vai ficar 1 vezes 5, 2 vezes 15, 3 vezes 40, 4 vezes 128. E assim com todos esses 10 elementos. E aqui foi o que eu fiz, tá? Multipliquei o primeiro, o segundo, o terceiro, todos os 10 elementos. E o valor disso a gente vai dividir pela soma dos pesos, ok? Então, aqui, o resultado disso aqui, já vou traduzir aqui para vocês aqui, onde 1 vezes 5, 5, 2 vezes 5, 2 vezes 15, 30, 3 vezes 40, vai dar 120, 4 vezes 128, 512, 5 vezes 150, 750, 6 vezes 90, 540, 7 vezes 35 vai dar 245, 8 vezes 25, 200, 9 vezes 10, 90 e 10 vezes 2, 20. E a soma dos pezinhos aqui resultou em 500, certo? Lembrando que o peso, nesse exemplo aqui, vai ser a quantidade de entrevistados, tá? A nota é o nosso elemento e o nosso peso vai ser a quantidade de entrevistados que determina a importância, tá? Aqui foi 5, aqui foi 15, então aqui é o nosso peso. E a soma desses pesos resultou em 500. Então, agora a gente vai somar a parte superior,
vai resultar em 2.512 e esse valor a gente divide pelo 500 para saber qual foi a média ponderada. E a média ponderada nesse exemplo é igual a 5, tá? Então, média ponderada, vamos relembrar a fórmula. Peso multiplicado pelo elemento, multiplica o peso pelo elemento, soma, e por último divide pela soma dos pesos, igual vocês estão vendo aqui no slide.